Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim. Bora para mais uma review de fone over-ear chinês. Fone da Harmonic Dyne, a Harmonic Dyne inclusive aqui de fone over-ear é uma das minhas marcas favoritas. Tem o Zeus, que eu acho sim, um dos melhores fones na sua faixa de preço. Tem o Athena, que lembra muito esse cara aqui, o Black Hole, que é um ótimo fone também na sua faixa de preço. E o Black Hole vem para mais ou menos ser um Athena, um pouco capado e mais barato. Confesso que eu achei a proposta muito interessante, bicho, porque assim, o Athena é um fone sensacional, um dos, se não o melhor fone semi-open na faixa ali dos $130, que é o que ele custa, e o Black Hole em promoções aí chegou a $80, que é bem barato, né? Porém, a gente tem que conversar porque foi capado em construção algumas coisas, foram capadas, aliás, né, no Black Hole. Porém, em som, cara, eu confesso que ele não me agradou tanto quanto a Athena. Mas vamos começar, como sempre, com a construção. Bom, a construção do Black Hole é um aspecto muito interessante. Primeiro porque ele é um fone bem barato. Chegou, como eu disse, na última promoção de aniversário do AliExpress. Postei lá no grupo, inclusive entre no grupo para ver as promoções. Custou cerca de $85, bem barato para um fone dessa categoria, competindo com a KG361, por exemplo. E a construção lembra muito a Athena, só que é mais simplificada. Eu acho interessante que eles simplificaram onde precisava, que é na caixa. A caixa não é tão elaborada quanto a Athena, mas sinceramente a caixa, depois que você abre, fica no seu guarda-roupa de qualquer forma, né? E dentro da caixa você tem os acessórios e o fone. Simples, tá? Mas bem executado. Você tem aqui cabo e o conector P10 para P2. E o fone aqui, nada muito sofisticado, mas bem funcional. Você não tem case e não tem pouch, né? Você não recebe isso na caixa, mas como eu disse, cara, pro corte de custo que ele teve, é sim, sensacional. Eu inclusive recomendo você ver a review do Harmonic Dyne Athena para complementar essa review, porque são dois fones irmãos. O cabo é bastante similar, cabo muito bom, tá? Fácil de você substituir no futuro. Muito maleável, sem microfonia, sem memória, o cabo é sensacional. E os aspectos físicos lembram muito a Athena, só que um pouco mais plastificado. Cara, o conforto é excepcional, assim como no Athena. Na verdade, eu acho que é até melhor que o Athena, porque ele é mais leve, ele é mais plástico, né? Fica muito confortável. É um fone que não isola tanto som e vaza, cara, vaza bastante som, porque se vocês olharem bem aqui, ó, ele tem umas saídas de ar, então ele não é um fone fechado, ele é um fone semi-aberto, tá? Ele vaza um pouco de ar. Confesso que fone semi-aberto eu não curto tanto, porque você não tem as vantagens de um fone fechado, que é o isolamento, e você não tem as vantagens de um fone aberto, que é o palco sonoro e a naturalidade de som. Ele fica no meio do caminho, sendo semi-aberto. E a construção tem outro ponto interessante comparado ao Athena. Ele tem esse design todo preto, bem bonito, fone bem bonito mesmo, tá? E diferente do Athena, que aqui era um plástico bem luminoso, cara, que você encostava, arranhava muito fácil, pegava muita marca de dedo, eles optaram por usar metal aqui, cara. E eu acho que ficou bem mais elegante e ficou bem melhor em questões estéticas, porque você não vai arranhar tanto ao longo dos anos e não pega aquele mar de marca de dedos igual o Athena. Cara, a construção é muito acertada, o conforto é excepcional, o unboxing, você tem tudo o que você precisa. O cabo é muito simples, mas é um cabo muito maleável, sensacional. A Harmonic Dyne, como sempre, está de parabéns em construção. Mas como é o som do Black Hole, né? Confesso que eu esperava algo praticamente igual ao Athena, porém com a construção mais simples e o preço mais baixo. Só que eu encontrei diversos problemas no Black Hole que vão fazer eu ter uma dificuldade muito grande de recomendar o Black Hole, porque mesmo em promoções ele custando $80, o Athena em promoções chega a $100, né? $20 a mais, R$100 a mais, é uma grana considerável? É, mas sinceramente eu acho que compensa muito você gastar essa grana a mais, ou compensa partir para outros fones que você encontra aqui no Brasil sem remessa conforme. Tô falando do AKG K361, que custa menos de R$400 em muitas promoções. Eu paguei acho que 340 no meu, preço, sim, muito, mas muito bom pro fone que é. Tô falando também do Cubadisco. Cubadisco custa mais, custa uns R$700, R$800. Mas quando você analisa que esse fone aqui é importação,
você tem remessa conforme, se você pagar os tributos em cima dele, ele vai custar o mesmo que um Cuba Disco e, assim, o Harmonic Dyne tem um conforto muito melhor que o Cuba Disco, mas em som o Cuba Disco atropela. Bom, mas como é o som do Black Hole? O Black Hole tem uma assinatura que eu diria em V, tem bastante grave, tem bastante agudos médios, os vocais são um pouco recuados, uma assinatura que para essa faixa de preço faz sentido. E em cima dessa tonalidade em V, ele tem uma assinatura que eu diria que é quente. Ele preza por ter um som mais calmo e suave, ao invés de um som mais ardido e mais árido. Então é uma composição que eu gosto bastante, assinatura em V, com bastante energia, mas no fim sendo calma nos médios com uma tonalidade quente, bicho. Só que ele tem vários problemas nessa tonalidade, começando com os graves. Os graves são um aspecto do Black Hole, que mais me decepcionaram, porque os graves do Athena, que eu avaliei no passado, que lembra muito ele esteticamente e é da mesma marca, são excepcionais para a faixa de preço, cara. São graves com muito impacto, bem amarrados, estendem bem para os subgraves, e tudo isso faltou para mim no Black Hole. Primeiro, são graves fofos, não é aquele grave que bate com força, é aquele grave meio lamacento, meio fofo, em bola, não é muito detalhado. E a extensão para subgrave, cara, falta. Você sente que a nota em muitas músicas se forma, a nota grave ali, e ela não chega ao fim dela. Você tem um decaimento e ela some, ao invés de criar aquela nota e chegar até o subgrave, ela morre antes. O fone não consegue chegar ali nas frequências mais baixas, é algo que eu esperaria de um fone aberto, mas de um fone semi-aberto nessa faixa de preço eu já espero mais extensão. E em grave ele, cara, perde muito feio pro Athena, perde muito feio pro K361 e pro Cuba Disco também. Muita gente fala que o Cuba não estende tão bem, eu acho que o Cuba realmente não estende tão bem, mas ele consegue chegar no subgrave, ele só não tem muita força no subgrave. E o Black Hole, para os meus ouvidos, nem chega onde o Cuba chega. Então, quando você compara também a velocidade de detalhamento do Cuba Disco e do K361, o Black Hole fica bem para trás e aqui ele já começa a mostrar que talvez ele não vale a pena. Chegando nos médios, cara, você tem um problema bem sério para mim, que é o seguinte: a tonalidade é boa, eu não sinto algo muito não natural, apesar de serem médios bem recuados, por conta dessa assinatura em V, eu sinto um problema bem grande. Falta corpo, cara, falta bastante corpo para os vocais. Eu passei a tarde ouvindo o Iron Maiden e a voz do Bruce Dickinson, cara, ficava muito, não tanto recuada, mas fina mesmo, sabe, sem corpo, sem presença. Não é uma experiência muito legal nos médios. Apesar disso, o benefício é que a tonalidade não é ruim, é uma tonalidade que eu diria natural e ele não tem nenhuma aridez, nenhuma rispidez, ele não sibila, ele não soa muito seco, né? Ele tem essa tonalidade mais quente geral e é bem confortável. Só que em aspectos técnicos, detalhamento e presença das vozes, não foi uma experiência muito legal. E nos agudos, cara, infelizmente continua. Primeiro que ele não tem muito palco, ele é um fone mais claustrofóbico. O Athena eu lembro de ter mais palco que ele. E ele tem uma imagem meio confusa, não é um fone muito detalhado. A impressão que eu tinha quase o tempo todo é que as coisas estavam desfocadas, sabe? Quem tem problema ocular, sabe? Quando as coisas ficam meio desfocadas sem ter óculos. Essa é a impressão que eu tinha. E além disso, a tonalidade dos agudos é boa, ele não sibila, ele não tem um splash de bateria muito forte. Só que assim como nos graves, cara, ele não estende bem para a área do ar. Você sente, por exemplo, o prato de bateria, ele tem o primeiro splash dele, ele espalha, mas ele não tem a cauda final, ele não estende bem para subgraves e não estende bem para os agudos altos. E assim, eu confesso que ouvindo ele casualmente, enquanto eu jogo, enquanto eu anoto alguma coisa, faço alguma coisa, é um fone bom, tá? Ele tem uma tonalidade boa, uma tonalidade calma, confortável, sem muitas anomalias. E ele tem um conforto físico muito bom. Você coloca ele na cabeça, cara, ele é muito confortável. O problema é quando você começa a prestar atenção no que está acontecendo ali. Ele tem diversos problemas técnicos. Eu acho que é no aspecto técnico que ele falha. Falta de extensão para agudo, falta de extensão para subgrave, médio muito fino, falta de detalhamento. Para a faixa de preço dele, não tem como eu recomendar ele.
que eu recomendaria no lugar então? Como eu já disse, o Cuba Disco é uma opção interessante, ali por 700, 800 reais. É um fone bem mais detalhado, bem mais técnico, esteticamente bem bonito. Eu só não recomendo tanto o Cuba Disco por conforto, eu acho o Cuba Disco um fone bem desconfortável. Para a maioria das pessoas, acho que ele pega na orelha aqui, seja qual pad você usar, cara, ele pode apertar um pouco. O Cuba Disco Pro eu recomendo mais, só que o Cuba Disco Pro é mais caro. Mas o fone para mim que mata o Black Hole aqui no Brasil, pelo menos, é o AKG 361. Tem review aí no canal, mas é um fone tão confortável quanto, muito bem construído, muito bonito, com uma assinatura sonora melhor, né? E tonalmente falando ele é melhor, mais natural também, em aspectos técnicos muito melhor, e chegou a custar em promoções menos de 360 reais. Não tem como eu recomendar nem por 80 dólares, tanto quanto rolou em promoção, a não ser que você curta muito a estética ou algo assim, ou queira testar ele realmente. Mas para quem está procurando um fone, inclusive fechado, coisa que ele não é, eu recomendaria o AKG K361, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado da review. Se vocês gostaram, deixem um like, deixem a curtida, comentem, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!